Olá, bem-vindos à Vichy Soase. É Natal, Marcelo bate o pé, entalou o Montenegro junto à chaminé. É verdade, esta semana o Presidente da República aproveitou estar em Belém para deixar o Primeiro-Ministro nas palhas deitado, nas palhas estendido, dando a entender que gostava mais do outro menino que lá estava antes. Resta saber se neste presépio, como diria em tempos a deputada Emília Cerqueira, há ou não virgens ofendidas. E no meu caso, tendo em conta a fauna que normalmente marca esta liturgia, é melhor abandonar esta liturgia antes que acabe como o nosso antigo selecionador escolar a perguntar: e o burro sou eu? It's beginning to look a lot like Christmas. Um partido socialista, esse sim desorientado. Onde o ridículo atinge proporções do absurdo é quando o Sr. Primeiro-Ministro se lembra de falar da Madeira. Onde o Partido Socialista e o Chega se juntaram para derrubar um governo da Aliança Democrática. E pesa as palavras vergonha e descaramento. Argumentos de lana caprina para deitar abaixo um governo? To see is the holly that will be on your own front door. Não basta a solidariedade institucional. Levar até ao limite das nossas capacidades. Tem de haver no presente a cooperação estratégica. Mas eu não vou oferecer nenhum astrolábio. It's beginning to look a lot like Christmas. Percebe-se que Marcelo Rebelo de Sousa queria mesmo António Costa porque ele nem sequer disse solidariedade institucional, disse solidariedade institucional. Dá com saudades. O meu nome é Rui Pedro Antunes, naturalmente não sou o burro, porque a gente sabe que eu normalmente vou no cavalinho. Sou editor de política do Observador e comigo tenho o repórter parlamentar da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias, e os jornalistas da secção de política, Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Soase. Por acaso é como a Revelation já começou. Vamos a isto. Então, Rui, não perdeste a inspiração neste teu curto interregno. já, quem acompanha a Vichy Soase há muitos anos sabem que nós dizemos vai começar, toda a gente se lembra uma música também mais ou menos popular que dizia vai começar o Revelation. Bom, olhando o para Rui não aquilo... só voltou inspirado como tinha claramente acumulado. Sim. Para quem Dead sabe jokes. bem aquilo que é o target dos nossos ouvintes, sabem mais ou menos esta referência. Pelo menos 1% deles devem ser. Então, sopa Grinch. Foi o Miguel Santos Carrapatoso que sugeriu o nome desta sopa. Que é para fazer aqui uma transição suave das semanas que eu estive fora. Mariana, Porque tem cooperação estratégica, tu e o Miguel Carrapatoso. É isso, Rui. estratégico institucional. Mariana Lima Cunha. Muito bem. Tu és Estou bastante aqui... natalícia, não é? Muito Grinch. Por acaso sou bastante natalícia, gosto muito do Natal, sim. Mas pronto, mas há quem não goste tanto, ou há quem mande mensagens azedas no Natal, coisa que eu nunca faria, mas é o caso do Presidente da República. E por isso é que nós estamos aqui a falar do nosso Grinch, ou dos nossos Grinch, para falar um bocadinho da relação conturbada entre Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro. Eu ainda me lembro, ainda sou do tempo em que Marcelo Rebelo de Sousa tinha reuniões com partidos ainda na legislatura anterior, à porta fechada, e algumas pessoas que estavam dentro dessas reuniões contavam que Marcelo lhes dizia, um bocado em tom de desabafo, até porque estou a falar de pessoas que não eram propriamente do PS, portanto não tinham grande interesse naquela conversa, mas que lhes dizia: ainda vamos ter saudades desta dupla, e a dupla eram ele e António Costa, e ele decretava que se ia ter saudades, porque de facto Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa parecem ter uma maneira bastante mais parecida de fazer política do que é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro. Ainda agora estava a recuperar um texto que escrevi quando foi a despedida do governo de António Costa, o último Conselho de Ministros, já no edifício da Caixa Geral de Depósitos, para o qual a Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado. Esteve lá como convidado de honra, e era uma quantidade de elogios. Isto, para quem já não se lembrasse que aquilo era o fechar do ciclo, também precipitado por Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha decidido dissolver a Assembleia da República contra a opinião do PS, que achava que apesar de António Costa se demitir, poderia continuar a governar, e portanto era obviamente
enfim, provavelmente a fase mais tensa das relações entre os dois protagonistas, e a quantidade de elogios que dirigiram um ao outro ainda assim era reveladora de que, enfim, gostavam de trabalhar juntos. E na altura, António Costa não só elogiava Marcelo Rebelo de Sousa, como elogiava especificamente a cooperação e solidariedade entre os dois, dizendo que nem sempre coincidiram, mas que achava que dificilmente seria possível encontrar outro período em que as relações tivessem sido seguido de forma tão fluida, cooperativa e solidária como aconteceu nestes 8 anos. Isto era António Costa que dizia, em termos agora também em parte recuperados por Marcelo Rebelo de Sousa esta semana, para falar do que não acontece com o governo de Luís Montenegro. Portanto, as saudades de Marcelo Rebelo de Sousa acho que são quase inegáveis. Éramos felizes e não sabíamos. E sim, quer dizer, eu acho que há ali uma questão de química política, por um lado, genuína, de Marcelo com António Costa, que são dois protagonistas políticos que, para já, eu acho que ambos gostam muito de política e de fazer política, e se divertem bastante com isso nos bastidores. E Marcelo Rebelo de Sousa provavelmente não gostará tanto do modus operandi de Luís Montenegro. Já não falo das referências à ruralidade do Primeiro-Ministro que o Presidente da República chegou a fazer. Luís Montenegro chega lá e diz assim: o Procurador-Geral da República é este. Sim. António Costa chegava lá e dizia assim: bom, eu fui Ministro da Justiça e já nesta altura houve aqueles problemas. Lembro-se no tempo do tal, aconteceu esta pessoa, depois veio outro, não gostava disto, depois o Guterres não gostava deste, não gostava daquele. Era um professor e um aluno, a ex-professor e a ex-aluna a conversar. Não, é tudo muito mais. Acho que a expressão que o Marcelo Rebelo de Sousa costuma usar quando fala aí nos bastidores é que, pronto, o Luís Montenegro não tem tantas discussões metafísicas, vai mais direto ao ponto. Sim, eu acredito que o Luís Montenegro chegue lá e lhe comunique as coisas, ainda por cima, em cima dos prazos, no entendimento de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Que já se queixou disso publicamente. Eu penso que tanto no caso da escolha de Maria Luísa Albuquerque como Comissária Europeia, como do Procurador-Geral da República. E da composição do próprio governo também. Sim, que gostaria de ter sabido mais cedo e provavelmente também de ter tido uma palavra ativa, e não só, enfim, assinar de cruz nesses processos. Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa que adora ter informação e adora participar ativamente dos processos e estar a par do que se está a combinar, e Luís Montenegro tem gerido toda a sua governação até agora na filosofia contrária, não é? Que é completamente avesso a leaks, a fugas de informação, a partilha de informação que não seja diretamente vinda dele ou autorizada, e portanto, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa tem inúmeras histórias ainda dos seus tempos enquanto jornalista e depois enquanto dirigente político, etc., em que não era seguramente a pessoa que mais pudor tinha em termos de leaks e fugas de informação. Portanto, acredito que seja difícil compatibilizar essa gestão de informação e depois decisão dos dois. Miguel Viterbo Dias, antes de eu ir ali à Inês... Depois desta alocução muito completa de Mariana Lima Cunha, eu queria só acrescentar que o Presidente da República, tal como toda a gente diz, interpreta sempre a Constituição da maneira que quer, interpreta também o Natal da maneira que quer. Da maneira que quer. Isto é, enquanto as pessoas aproveitam o Natal para se aproximarem, fazerem as pazes, Marcelo Rebelo de Sousa, depois no ano passado ter excomungado o filho Nuno Rebelo de Sousa, no Natal de 2024 excomunga Luís Montenegro, dando seguimento a esta estratégia que tem para esta época do ano. Eu acho que o Montenegro vai aproveitar aquele placar eletrónico de António Costa quando tinha Covid e para o ano vai em modo holograma para estar à distância. Mas ao invés de estar em várias bolhas, como devia estar na pandemia, já vão estar mesmo numa bolha. Das comemorações, o António Costa em tamanho real. Inês André Figueiredo. Eu ia recordar, mas tu já recordaste a questão do holograma. Não, do éramos felizes e não sabíamos. Mas acho que, tentando só dar aqui uma colherada além daquilo que a Mariana disse, que já disse praticamente tudo, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa devia acreditar, mesmo depois de ter tido uma relação muito agradável, pelo menos no seu todo, com António Costa, que poder agora trabalhar com alguém do seu partido iria ser mais fácil, mas digamos que também esteve nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa contribuir para isso e não foi propriamente meiguinho, não sei se será a palavra, com Luís Montenegro. Todos nos recordamos dessas declarações de que a Mariana falava da ruralidade, até destas comparações que vamos percebendo com António Costa, que nunca foram agradáveis para o lado do atual Primeiro-Ministro. E agora o Presidente da República está, como se costuma dizer, deitado na cama que fez.
Porque Luís Montenegro não lhe conta os tais segredos, não lhe antecipa informações, e sabemos o quanto Marcelo Rebelo de Sousa gosta disso, mas talvez era mal habituado com António Costa. Lembramos que nem apadrinhou António Costa, nem sequer apadrinhou uma candidatura a Belém quando Marcelo Rebelo de Sousa era candidato. Ainda bem que é o último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, porque se calhar Montenegro acabaria por fazer o mesmo. Neste caso seria um bocadinho mais difícil. O Inês fez aquela cadência, aquele fade out que eu não estava à espera. O Rui estava embevecido a ouvir. Exatamente, não, porque ia passar também para uma sopa novamente natalícia, mas que tinha a ver com o facto de teres ido, podemos dizer, uma sopa de rena, vá, que tu tiveste por acaso naquele que foi o jantar de Natal do Partido Socialista, e há aí uma ligação também com os partidos que acompanhas, que é o que tem marcado um bocadinho o debate político, é o PSD a acusar o PS e o Chega de terem conluios, e o PS a responder que quem tem acordos com o Chega é o PSD. Foi mesmo isso que marcou a esmagadora maioria do discurso de Pedro Nuno Santos nesse jantar de Natal do grupo parlamentar, que veio no seguimento de uma necessidade de resposta a Luís Montenegro, que tinha estado ali 24 horas antes a criticar a suposta aproximação do Chega e do PS e os supostos acordos entre os dois. Nos três discursos, porque além de Pedro Nuno Santos falou também Alexandra Leitão, a líder parlamentar, e Carlos César, o presidente do partido, nenhum abdicou de falar do Chega e de tentar provar a Luís Montenegro que, além de não haver nenhum acordo entre o partido de Ventura e o PS, começaram a construir uma narrativa ou a ser mais assertivos nessa narrativa, de mostrar que o PSD não só conseguiu entendimentos com o Chega nos casos da Madeira e dos Açores, como está a fazer mais do que isso ao levar aquilo que dizem ser as propostas da extrema-direita para o governo. Pedro Nuno Santos chegou a dizer que não é apenas a dizer não a uma entrada do Chega no governo que se diz não à extrema-direita, e nos vários discursos foram usados exemplos como a imigração, o turismo de saúde. Já agora o Chega juntou-se mesmo ao PSD há poucos minutos para aprovar as medidas para colmatar a questão do turismo de saúde. Eu queria dizer, eu venho de um conluio, eu acabei de assistir a um conluio ao vivo e em direto. Pronto. Estou aqui ainda. No fundo, Luís Montenegro o que fez foi queixar-se muito do facto do Chega ter viabilizado propostas do PS, e o que Pedro Nuno Santos disse foi sempre defendia as propostas do PS. Estas não eram as propostas do partido de André Ventura. Só para terminar, Pedro Nuno Santos, que acusou, e ouvimos há pouco no som, Montenegro de descaramento e de vergonha, teve um desabafo muito a Pedro Nuno Santos no final do discurso, como disse qualquer coisa como: reparem que o primeiro-ministro falou assim sobre o partido que lhe viabilizou o orçamento do Estado. Imaginem se não tivéssemos viabilizado. Tem a sua razão, mas tem sido interessante nas últimas semanas, e ontem também aconteceu, ver um Pedro Nuno Santos um bocadinho fora da camisa de força, possivelmente pela primeira vez desde que foi eleito líder do PS. Era agora a punchline, não é? Era a tua punchline, agora percebi, Inês, estavas a terminar. Mariana, queres ir lá antes de ir para depois o Miguel também fechar? Ainda temos tempo. Vou só rapidamente dizer que pronto, nós agora estamos a testemunhar esta dinâmica um bocadinho repetitiva já, em que os partidos, enfim, o Luís Montenegro acusa o PS e o Chega de estarem lá está no conluio, que até afetou o Miguel, que está ali, que até nem está bem. Mas acho que é preciso mais, passado este tempo, ou seja, o governo já está a governar há 8 meses. Eu penso que se o PS não tivesse de facto enfim, tomado aquelas decisões, viabilizado a eleição de Aguiar Branco, sobretudo viabilizado o Orçamento do Estado, não permitido que fosse aprovada a moção de censura ou de rejeição do programa do governo, aí de facto Luís Montenegro acho que poderia usar todos estes argumentos como arma de arremesso contra o PS, para dizer que alinha com o Chega, etc. Agora, enfim, no que toca a propostas que são aprovadas no Parlamento, acho que começa a haver um ponto em que depois, pronto, as instituições funcionam dessa maneira. Não sei se o governo a certa altura não se agarra também um bocadinho a essa argumentação que inicialmente de facto era a novidade que marcava a legislatura,
para não falar do que agora também aquilo em que tem de se focar, que é a governação, e passado aquele período em que se pode esperar o tal estado de graça durante alguns meses e aquele mantra que o governo tem sempre repetido, que é que não consegue fazer em 8 meses o que o PS não fez em 8 anos, isso é tudo legítimo para uma fase inicial, mas depois acho que começa a ser preciso, fora a culpa da herança socialista, mostrar outras coisas, e portanto este discurso é capaz de caducar entretanto. Só estava a ouvir a Mariana e estava a pensar, continuarem a queixar-se de um lado e do outro, que o Chega aprova coisas de um lado e do outro, já começa a ser um bocadinho ridículo. Sabemos que o Chega tem 50 deputados e que vai votar aquilo que quiser e qualquer coisa que vote vai passar. Miguel. Desculpa, Miguel. Não, agora, vontade, porque assim podes controlar o nosso tempo de saída. Não é? A Mariana acha que o estado de graça já acabou, mas eu sei que tens muita graça. Mais não disse o do Miguel, atenção. Esse não tem fim. Eu também sou, por acaso não trocámos emendas, porque o jantar do PS foi no mesmo sítio do PSD. Eu fui a um e Inês foi a outro. Mas eu também fiquei surpreendido, foi com a questão de esperava-se que era a sobremesa. Agora que estás a falar do meio. Esperava-se um guião do PSD após o Orçamento do Estado, e a verdade é que percebemos que o PSD está, olha, a camisa de forças que o Pedro Nunes estava deixou-a lá para Luís Montenegro, porque não há realmente outra estratégia que o Primeiro-Ministro possa pegar. O ponto é tentar manter esta imagem de colagem entre PS e Chega e rezar, já que estamos em tempo de Natal, por umas eleições que possam dar outra capacidade, porque os bloqueios vão continuar a existir. Luís Montenegro sabe isso e o Hugo Soares sabem isso muito bem, e portanto, como esses bloqueios vão continuar a ser uma constante, o PSD não pode mesmo ter outro discurso que não seja o de estar permanentemente a preparar um cenário eleitoral. E portanto é pegar um bocadinho naquilo que Carlos Moedas fez em Lisboa, só que aqui nem precisa de ser durante 4 anos, à partida vão ser só 2 e picos. Portanto é manter o foco nesta, daí o astrolábio que Luís Montenegro deu ao Hugo Soares. O foco é mesmo só este, não dá para nos desviarmos disto. Mesmo assim, ainda falta bastante tempo para março de 2026 e até lá não é previsível que sejam convocadas novas eleições. Vamos de conluio em conluio até à eleição final. Até a eleição final. Até ao conluio final. Exato. E este é o último programa antes do Natal, mas voltamos logo a seguir ao dia de Natal, no dia 26. Para já, e já a seguir voltamos com a segunda parte, com a convidada a recém-eleita líder da Juventude Socialista. Voltamos já a seguir. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco hoje temos como convidada a nova líder da Juventude Socialista, Sofia Pereira. Bem-vinda à Vichy Soase. Obrigada pelo convite. Nos últimos tempos, enfim, um dos últimos grandes atos políticos foi que foi aprovado o Orçamento de Estado. Pedro Nuno Santos, na sua perspectiva, fez bem em aprovar um Orçamento de Estado da Aliança Democrática, afastando a hipótese de um acordo à esquerda, uma vez que Bloco de Esquerda e PCP disseram que isso de facto dificulta muitas coisas. O Partido Socialista é um partido responsável, aliás, ao longo de todos estes anos tem habituado os portugueses a assim o ser responsável e, portanto, apesar de nós sabermos bem que o orçamento proposto pelo atual governo não é o nosso orçamento, não seria nunca o orçamento do Partido Socialista, porque é mesmo muito aquilo que nos separa, mas, mais uma vez, o Partido Socialista conseguiu demonstrar a sua responsabilidade para não colocar em causa a vida de todos os portugueses, voltando a novas eleições, e, portanto, acho que foi uma postura de responsabilidade, como de resto tem vindo a ser. Isso não calcionou uma nova geringonça, uma vez que PCP e Bloco de Esquerda parecem menos disponíveis depois deste ato político de voltar a entendimentos e a sentarem-se à mesa com o Partido Socialista? Ou acha que na altura, quando houver uma aritmética para isso, eles vão pôr isso para trás das costas e acabam por se entender na mesma? Eu sou da opinião que as esquerdas as esquerdas aqui em Portugal é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Aliás, aquilo que aconteceu no passado recente foi uma demonstração de que quando as esquerdas se juntam, o país ganha. E, de facto, o país teve bons resultados nesse momento. Mas acho que temos que
que ter a capacidade de avaliar cada momento e o momento que o país vive em cada contexto atual e, portanto, no momento em que vivíamos, em que vivemos, foi necessária a responsabilidade do Partido Socialista. Depois disto, Pedro Nuno Santos era visto às vezes como uma espécie, até pela direita, de uma reencarnação de Karl Marx, um bocadinho mais moderado. Com todos estes atos, ele não está a perder um bocadinho a fama de ser um bocadinho um representante da esquerda e ser alguém da ala esquerda do PS? O Partido Socialista e Pedro Nuno Santos é um líder, um militante de esquerda que representa a esquerda e representa a esquerda que eu pessoalmente acredito. O que acontece é que ao longo do tempo também a direita nos veio a habituar a que sempre que existe alguma liderança forte no Partido Socialista, tentam conotar com algum tipo de nova representação, e certamente foi isso que também tentaram fazer com Pedro Nuno Santos, mas Pedro Nuno Santos continua a ser o representante responsável da esquerda que o país precisa. A Sofia sente-se envergonhada com as declarações, por exemplo, do Ricardo Leão e de Sónia Sanfona nas respectivas autarquias e o posicionamento que tiveram? Acha que honra o Partido Socialista? Sente-se envergonhada com as declarações desses autarcas? O que eu acho sobre isso, e já tive também a oportunidade noutros fóruns de poder dizer, é que de facto, ao contrário do que às vezes alguns querem fazer parecer, o Partido Socialista não precisa de guias de boas práticas. Toda a gente e todos os eleitos do Partido Socialista sabem bem quais é que são os valores e os princípios que norteiam a nossa ação política e da forma como nós nos posicionamos. Aquilo que acontece é que eu, pessoalmente, e dentro do Partido Socialista muitas vezes, ou às vezes, aliás, não concordo, como não concordei com essas declarações, e dentro do PS são debatidas e existem as devidas, não diria consequências, mas as devidas ilações são retiradas. O que eu não concordo é que, de facto, existe uma tentativa quase mediática de agora se tentar cancelar pessoas, autarcas, por essas questões. Não concordando, obviamente. Então não se sente envergonhada que uma autarca queira tirar apoio a quem exibe sinais exteriores de riqueza, ou que as crianças deixem de ter acesso a refeições se os pais não pagarem, por exemplo, as rendas municipais? Como é óbvio, não me representa, não acompanho, mas reitero que o Partido Socialista e os eleitos não precisam de guias de boas práticas. Sabemos bem para onde é que vamos e como é que queremos ir. É que a Sofia, se fosse André Ventura a dizer isto, provavelmente iria combater. Sendo eleitos do Partido Socialista, já não se sente essa responsabilidade de combater este tipo de declarações e de ações? Como eu disse, o que nós fazemos dentro do Partido Socialista e já agora também dentro da Juventude Socialista é que sempre que existe algum tipo de ação, de declaração, como as que fala, nós não acompanhamos, eu não acompanho, não me representa, não subscrevo de forma alguma, e aquilo que deve ser feito sempre é essa análise do PS e dos nossos militantes e das nossas lideranças no que diz respeito a essas declarações, que mais uma vez não nos representam, mas reitero novamente. Sofia, vamos agora também avançar aqui um bocadinho para as eleições internas, mas antes ainda, claro. No programa defendeu as 600 mil novas casas, isso foi muito debatido até no espaço público, inclusivamente no debate da TSF com o Bruno Gonçalves, depois escreveu no Twitter, até retificá-lo, porque ele tinha dito que era impossível e que tinham sido 12 mil casas, mas escreveu a certa altura que, uma vez que eram quase 24 mil casas em 2023, que em 10 anos daria mais ou menos 240 mil. A minha questão é como é que passa das 240 para 600 mil, mesmo com ritmo de crescimento maior, não consegue admitir agora que esse número é de facto exagerado, e já agora como é que chegou a ele, não é? Porque é que não disse 1 milhão e disse 600 mil? Tem a ver com o facto de ser 10% do parque habitacional. Como é que chegou a este valor? Isso de facto não acha que não é só ser ambicioso, é de facto ser um bocadinho até naif achar que isto é possível? De todo, aliás, ainda bem que faz essa questão. Foi amplamente debatido e discutido o tema das 600 mil casas, e também digo que muita da narrativa que se criou depois desse debate e dessas contas e alguns números que foram colocados em cima da mesa, muitos deles não sendo corretos, a forma como nós chegamos e na altura a candidatura
chegou a este valor, as 600 mil casas não é um número inventado e tirado à sorte, como ainda agora disse, e muito bem. As 600 mil casas corresponde a 10% do parque habitacional e é esse o valor que nós consideramos que é necessário para darmos resposta à crise da nossa geração. Mas não é utópico e não acho que seja naivo por um motivo simples, que é, e eu também já tive a oportunidade de o dizer, até porque não é novidade. O programa do Million Program, que de resto aconteceu na Suécia, um país mais pequeno que o nosso, cerca de 8 milhões de pessoas, se não estou em erro, construiu 1 milhão de casas em 10 anos. O que acontece? E aquilo que nós nos baseamos para poder chegar a este valor foi sobretudo porque os dados o que nos dizem é que entre 2000 e 2011 foram construídas 529 mil casas. Entre 1980 e 2000, 1 milhão e 100, que corresponde a perto das 600 mil casas por década. O que aconteceu foi que entre 2011 e 2021, fortemente motivado, como sabemos, pela crise imobiliária e pela crise financeira, é que se construiu pouco mais das 100 mil casas. E, portanto, o que foi anormal foi essa década e não foi o oposto. Obviamente que isso vai necessitar de um esforço enorme do Estado e dos portugueses, como de resto também aconteceu na década de 70 e 80, como eu também já tive a oportunidade de dizer, para construirmos a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde. Mas nós sabemos qual é que é a gravidade deste problema da habitação, que é um problema europeu, mas Portugal tem a condição de ter apenas um parque público de habitação de 2%, e nós temos mesmo é que ter habitação pública em larga escala para poder tornar as nossas respostas mais eficientes e que deem a resposta à nossa geração e ao nosso país, aos jovens portugueses e aos portugueses, e só dessa forma, com este esforço acrescido, como de resto, mais uma vez, não é novidade, precisa de ser feito, temos que ter a habitação na agenda do dia como um paradigma. É corrigir em parte também o legado do próprio PS, não é? Porque até Pedro Nuno Santos já admitiu que devia ter começado mais cedo a resolver o problema da habitação. O problema da habitação é um problema que vem de há muito tempo, como sabemos, e o problema, sim, já deveria ter havido respostas mais concretas ao longo destes últimos anos. Recentemente, e neste passado recente, temos visto as consequências da falta ou de alguma falta de destaque que foi dado a este problema. E nós o que queremos e o que eu quero e o que a Juventude Socialista quer é poder contribuir num debate sério, ousado e propositivo e não naivo, para poder dar resposta a um problema da nossa geração. Sobre outra proposta que já tem apresentado e das mais mediáticas até, o PS agendou um diploma para janeiro para a interrupção voluntária da gravidez, o prazo passar 10 para 12 semanas. O Bloco de Esquerda propõe alargar o prazo para 14 semanas e terminar com o período de reflexão. Queríamos saber se sente mais próxima da proposta atual do PS ou da do Bloco de Esquerda. A proposta que nós fizemos é uma proposta que, mais uma vez, também vejamos o exemplo de Espanha e França. Não é um número, as semanas atiradas ao ar. Nós achamos, e eu acho genuinamente, que está na altura de nós encararmos que os problemas de uma mulher ao dia de hoje de ter acesso à IVG ou de ser obrigada a passar pelo período de reflexão, desde logo, eu pessoalmente acho que é condescendente e paternalista por parte do Estado estar a dizer a uma mulher que precisa de mais 3 dias para decidir sobre o seu próprio corpo, uma decisão que já foi difícil de a tomar. Mas eu vou, e a Juventude Socialista, e eu enquanto Secretário-Geral, reunir com a líder parlamentar, com a Alexandra Leitão, mas posso-vos garantir que em janeiro estaremos alinhados no que diz respeito a este diploma. Só uma questão que existe noutras partes da esquerda, por exemplo no PCP, não teme que abrir o assunto da questão do aborto quando há uma maioria de direita no Parlamento até possa trazer regressões nestas leis? Eu tenho muita dificuldade em acompanhar este argumento de que, por haver uma maioria de direita no Parlamento, não se pode falar de temas que fazem alguma comichão à direita. O que nós temos de fazer, enquanto a esquerda o que tem de fazer, a esquerda responsável tem mesmo é de garantir que estes assuntos são assuntos na ordem do dia, em que não temos medo de, num contexto em que a direita tem maioria, que se deixe para trás ou que se deixe em stand-by direitos fundamentais das pessoas só porque a direita não vai acompanhar
estas nossas propostas e silenciarmos as nossas vozes e as vozes de tantos que sofrem, no que diz respeito ao tema da IVG, como a outros, só porque há uma maioria de direita no Parlamento, não me parece sequer responsável, não me parece humanista, que é um dos grandes princípios da Juventude Socialista, do Partido Socialista e de qualquer democrata, diria eu. Em relação aqui à questão das eleições internas, Bruno Gonçalves, que foi o seu adversário, escreveu depois no Instagram que o Congresso marca o início de um movimento de pessoas corajosas. Está a contar ter oposição interna na JS? O que eu conto, aliás, depois de domingo, no fim do Congresso Nacional, e tive a oportunidade de o deixar bem claro na minha intervenção, é de que, a partir daquele momento, eu sou secretário-geral de todos os militantes da Juventude Socialista. Todos. Mas mesmo. acha que essa atitude existe do outro lado? Isto eu pergunto porque a publicação de Bruno Gonçalves já foi também depois do Congresso, não é? E ele lançava o início de um movimento a partir dali. Por isso é que pergunto se de facto não pode haver aqui um movimento de oposição dentro da JS. Aquilo que eu farei é sempre unir a Juventude Socialista nas nossas ideias plurais, que são democráticas e, aliás, que são importantes haver este debate de ideias e posturas dentro da Juventude Socialista e das nossas propostas. O que acontecerá é que eu, fazendo este trabalho que eu vou fazer, de unir a Juventude Socialista, aliás, de unir pelas ideias, porque nós, tendo eleições internas, não significa que estejamos divididos. Nós, no final do dia, temos todos os mesmos princípios dentro da nossa estrutura. O que lhe digo é que nunca haverá, isto posso garantir, não haverá qualquer tipo de... Aliás, havendo eleições disputadas é sempre pelo princípio de que somos uma estrutura livre, em que todos possamos ter as nossas ideias, divergir delas e Espera, debatê-las. portanto, contar com alguma colaboração de Bruno Gonçalves e dos seus apoiantes? Com certeza. E com o próprio Bruno Gonçalves, já o convidou para algo no futuro da Juventude Socialista? Como imaginam, ainda estamos nestes primeiros dias pós-congresso, ainda não tive oportunidade de alinhar esse futuro próximo. Estamos a organizar-nos, estamos a trabalhar para garantir que os próximos 2 anos são anos de conquistas dentro da Juventude Socialista, mas teremos a oportunidade de conversar. O seu adversário foi muitas vezes apontado como candidato apoiado de forma oficiosa por Pedro Nuno Santos. Sentiu isso de alguma maneira? Não, o secretário-geral do Partido Socialista foi, na minha perspectiva, e bem, neutro. A JS é uma estrutura autónoma e o Pedro Nuno Santos, aliás, já foi secretário-geral da Juventude Socialista e não só reconhece, mas respeita muito a autonomia da JS e dos jovens socialistas. Ali no discurso da vitória parecia que tinha sido Bruno Gonçalves a ganhar. Elogiou quase mais a ele do que a vencedora. Depois lá disse, é a vencedora. Não fiquei com essa impressão. Olha, eu fiquei. Acho que foi justo. Ser os vencidos e parabenizar os vencedores. Enquanto jovem, vê com bons olhos que os maiores partidos, o PSD, por exemplo, tenha escolhido Sebastião Bugalho com 28 anos para ser cabeça de lista às eleições europeias e que o Bruno Gonçalves com 27 tenha seguido também num bom lugar nessas eleições? Enquanto jovem, acho ótimo, acho muito bem, é uma prática a ser mais recorrente, que a juventude, que os jovens portugueses tenham um papel ativo e preponderante e que os partidos políticos vejam em nós também um motor para ajudarmos a construir o futuro que nós vamos pertencer. E, portanto, sempre que houver jovens em lugares de destaque, só podem contar com a minha satisfação. Aliás, desde há muitos meses que digo que até no âmbito do próximo ciclo eleitoral, das eleições autárquicas, é um grande desígnio da Juventude Socialista e vai mesmo termos a maior representação de sempre nas eleições autárquicas, seja Assembleias de Freguesia, municipais, executivos camarários, porque só assim é que nós conseguimos e que os partidos políticos, e neste caso o Partido Socialista, dá luz verde dizendo que sim, nós contamos com os jovens, sim, vocês fazem parte do nosso partido, é uma parte importante e nós queremos fazer política para os jovens, com os jovens. Para além da participação dos jovens, também a participação das mulheres, a Sofia Pereira também como feminista, que se afirma que diz ser, os socialistas europeus nos últimos 10 anos não indicam uma mulher para um alto cargo europeu. António Costa vai estrear-se esta semana como presidente do Conselho Europeu. Como feminista, preferia que tivesse sido indicada uma mulher, por exemplo, para a presidência desse órgão? A indicação de António Costa muito me orgulha, aliás,
os portugueses, espero, pelo facto de, durante muito tempo, ter demonstrado o seu compromisso com a causa pública, com a coisa pública, até, sobretudo no período destes 8 anos em que foi Primeiro-Ministro, em que muito ajudou o nosso país e muito foi feito. Agora, digo-lhe que isso é um tema transversal, o facto de muitas vezes não existir a sensibilidade de perceber que, não tendo nós mais mulheres em lugares de destaque, a assumir posições de destaque, é um sintoma de alguma coisa maior. Isso acontece nos socialistas, porque no PPE indicam Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, enquanto nos socialistas tem sido Timmermans, Borrell, Sassoli, infelizmente morreu, mas só homens. Porquê que isto acontece nos socialistas europeus? É um caminho a percorrer, a garantir que cada vez mais se consegue perceber que as mulheres, seja no Partido Socialista Europeu ou em qualquer outro... É que a direita indica mulheres, não é? É que o Partido Socialista muitas vezes aparece como uma autoridade moral e depois, na verdade, quando são os altos cargos, indica homens em vez de mulheres. E António Costa é um desses homens. O Partido Socialista, pelo menos na minha perspectiva, nunca tentou ou teve a vontade de ter autoridade moral sobre o que quer que fosse. O que eu acho é que tem mesmo que se fazer essa reflexão, onde é que está a falhar, porque então falha. Se seja o Partido Socialista Europeu ou o Partido Socialista não tem mais mulheres ou indicações de mulheres para as lideranças, alguma coisa está a falhar, tem que haver uma reflexão sobre isso e tem que começar a mudar o paradigma para sermos consequentes, sobretudo, com aquilo que dizemos que somos. Vamos acelerar um bocadinho, só para conseguirmos ir aqui a mais temas. Se a Juventude Socialista decidir apoiar António José Seguro, já vimos apoiantes até seus que tiveram a apoiá-la, que eu já vi partilhar algumas coisas nas redes sociais a favor de António José Seguro, apesar da sua posição pessoal sobre Mário Centeno, que até deu aqui também reiterou aqui na Rádio Observador na segunda-feira, estaria disponível para fazer campanha pelo candidato apoiado pela JS, caso fosse António José Seguro? Ou outro que não se entende? Ou ia pedir uma escusa para poder apoiar o seu candidato preferido? Com certeza. Eu respeitarei, como sempre o fiz, as decisões da Juventude Socialista, porque eu não me acho acima da JS, nem me acho acima dos militantes da Juventude Socialista e, portanto, em sede própria, no Secretariado Nacional, em Comissão Nacional, a Juventude Socialista irá definir qual é que é o entendimento sobre... Vai dar apoio oficial? No PS, o Pedro Nuno Santos diz que desta vez vai declarar um apoio oficial. A Juventude Socialista também? A Juventude Socialista fará nestes próximos meses, logicamente, a sua discussão interna sobre o tema e aquilo que resultar da discussão interna com os militantes, com os nossos órgãos eleitos, assim farei sempre, respeitando a Juventude. Sofia, escreveu, mudando aqui um bocadinho de assunto, escreveu no Twitter há uns tempos, em outubro, o seguinte: o ministro Paulo Rangel insulta de burros e camelos, generais e comandantes, e Luís Montenegro acha isso normal. Lembro que por causa de uma bicicleta e um computador há um ano queriam mandar um governo abaixo. Ora, resumir este caso das agressões no Ministério a uma bicicleta e um computador, quando 4 mulheres, ou 3 ou 4 mulheres, acusam um adjunto, que é homem, de as ter agredido, não é o tipo de desvalorização de queixas de agressões que a Sofia diz combater? Ou devia... O que eu quis dizer com esse tweet, eu acho que ficou mais ou menos claro, mas percebo essa interpretação que lhe dá, se bem que não é é que não foi só uma bicicleta e um computador, há mulheres que acusam um homem de as agredir, não é? É só por isso. Certo? O que eu quis dizer com esse tweet, e que foi o tema que realmente estava em discussão, foi o facto de que, naquele momento, o episódio que aconteceu com Paulo Rangel, parecer que não teve o espaço de crítica, como de resto, durante muito tempo durante o governo socialista, existiu o debate, não só através daquilo que ia acontecendo, mas sobretudo pelo facto de que não há expressão não há consequências sobre este tipo de atitudes erráticas de membros do atual governo. E aquilo que eu queria dizer, e que acho que ficou claro nesse tweet, é que se calhar é preciso um maior escrutínio, uma maior avaliação àquelas que são as atitudes de membros do atual governo, que, enfim, foi o que nós sabemos. Em 2022, o seu antecessor defendeu no Congresso que a legalização da cannabis é uma causa estruturante na saúde pública. Concorda com esta afirmação? Sim, concordo. Muito bem. E, portanto, assumo que a JS vai ter iniciativas também nesse sentido.
Ou que vai tentar que o PS também as adote? Sem dúvida, a Juventude Socialista vai continuar com as nossas causas, com novas causas, com novas propostas, mas não abandonamos as nossas bandeiras ao longo de muitos anos. Nós fizemos esta pergunta ao líder da JSD a 14 de junho, ele não quis responder. A Sofia Pereira já consumiu drogas leves? Já. Muito bem. Queria perguntar também, aqui uma última pergunta que tem a ver também com uma proposta da JS. Defende o voto aos 16 anos. O PS travou na Comissão de Revisão Constitucional em março de 2023 esta hipótese. Acha que teve influência nisto a direita ter, segundo os estudos a que temos acesso e sondagens à boca das urnas, etc., precisamente mais votos entre os mais novos? Acha que a redução da idade de voto não pode, por exemplo, favorecer o Chega? O que eu acho é que nós temos que criar uma participação, uma vontade de participação ativa cada vez mais cedo nos jovens. Quando nos queixamos que os jovens não se dirigem às urnas e que não querem votar, nós temos que perceber, ou pelo menos eu considero que devemos perceber, que é através da participação mais alargada, ativa dos jovens na vida política, naquilo que define as suas vidas e o futuro do nosso país, que podemos começar a garantir que este exercício democrático é feito e é percebido desde mais cedo. Há aqui de facto o risco, porque dizem as sondagens que de facto a direita, o PSD e o Chega podem ter mais votos, mas enfim, acho que pode ser um sacrifício que a JS pode estar disponível a fazer, que é aumentar a votação desses partidos, mas baixar na mesma e ter essa causa. Deixa-me só dizer que em relação a isso, o que é importante fazer é que a Juventude Socialista e o Partido Socialista, neste processo, isto é um tema que me preocupa, é o facto de, ao longo destes últimos, sobretudo ao longo destes últimos meses, tenho uma grande preocupação que é, e alguns estudos, vários já o indicam, que há uma diferença entre os jovens rapazes que se aproximam cada vez mais da direita e da direita populista, e as jovens raparigas mais das causas progressistas, da liberdade, da igualdade. O que nós temos de fazer é demonstrar a estes jovens de que nós estamos aqui a trabalhar pelos seus problemas para os conseguir resolver e que estamos do lado certo, estamos com eles. Muito bem, Sofia. Já percebemos que pretende também depois convencer esses eleitores de 16 anos a irem votar no PS e na esquerda. Vamos avançar aqui para a fase final, depois vamos lançar a nossa trilha, que é de carne ao peixe, em que nós vamos dar duas opções e tem que escolher uma. Enfim, se não escolher fica com fome. Nós preferíamos que escolhesse sempre, mas vamos ver se consegue. Vamos imaginar, primeira questão, Sofia, Centeno não avança para a corrida a Belém, preferia ser mandatária da Juventude de Augusto Santos Silva ou António José Seguro? Os dois, o Partido Socialista tem a sorte de ter grandes vai passar fome. Estamos a dar dois socialistas, nem sequer é Não vou responder. Dizer-lhe que a Juventude, o Partido Socialista tem a sorte de ter esses que me diz, mas como outros grandes quadros a poder ocupar essa função. E se preferiria, se avançassem os dois, ser mandatária de um ou de outro, na altura seria de refletir e perceber qual é que era a proposta que melhor satisfaria o país. Preferia fazer campanha em Lisboa, ao lado de Mariana Vieira da Silva ou Alexandra Leitão? A Alexandra Leitão é a nossa líder parlamentar. Mariana Vieira da Silva foi uma excelente Não vai escolher outra vez, não me diga. Ficaria muito feliz e realizada fazendo campanha ao lado das duas grandes mulheres. Vamos ver se é desta. Se tivesse que levar um orador a Lamego para falar sobre política às jovens do seu concelho, levaria António Costa ou Pedro Nuno Santos? Se eu tivesse que levar António Costa ou Pedro Nuno Santos a falar a Lamego, provavelmente agora iria levar Pedro Nuno Santos, que está cá no país e que seria certamente interessante levá-lo ao interior, do interior de Portugal. António Costa neste momento está com outras responsabilidades, mas também gostava muito de o receber em Lamego. Por favor, responda a uma questão. Vamos à última, a ver se é esta, Sofia. Mas pronto, a terceira já respondeu mais ou menos. É licenciada em Comércio e Relações Económicas Internacionais. Isto para terminar. Se pudesse entrevistar para um podcast da JS um líder mundial, preferia que fosse Donald Trump ou Nicolás Maduro? Olha, eu vou-lhe dizer, eu sou vegetariana, portanto teria de escolher o tofu, que seria nenhum.
Aqui podia entrevistá-lo até para... Sabe como é que é? As entrevistas às vezes são difíceis. E entrevistá-lo para lhe fazer perguntas, mas já vi que também não quer escolher. Vamos então à sobremesa. Queria que nos falasse um bocadinho sobre a música que nos trouxe, que é da Taylor Swift, e explicar-nos o porquê desta escolha. Trouxe a música Only the Young, da Taylor Swift, porque é uma música que me diz bastante. Acho que é através da nossa ação política, enquanto jovens interessados, que pode mesmo mudar o mundo, que pode mudar o país, que apenas somos nós, a nossa geração, que o pode fazer e que podemos correr livremente, independentemente da idade que temos, e portanto Only the Young para podermos realizar a nossa geração e fazer-nos cumprir. Aqui a nossa Swiftóloga, Mariana, disse-me que a Taylor Swift escreveu esta música depois de Donald Trump vencer a primeira vez. É isso, Mariana? Eu confiro. Temos aqui uma especialização, tenho uma especialização nessa área também. E resta-nos despedir então da Sofia. Muito obrigado por ter participado aqui na nossa refeição. A Vichy Soase regressa, como sempre, na próxima semana. So every day now you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget. They aren't gonna help us, too busy helping themselves. They aren't gonna change this.